Deixa eu contar, então, um pouquinho da minha trajetória. Eu comecei muito cedo na carreira. Eu comecei com 17, 18 anos, né? Porque eu entrei na faculdade muito cedo, eu fiz a PUC. Cursei o primeiro ano já com 17, né? Então eu era assim a caçula da classe, tudo. E já com 18 eu entrei na Danone como estagiária e acabei ficando na Danone por 5 anos. Eu diria assim que a Danone foi a minha escola de marketing, né? Lá eu aprendi basicamente tudo do que era ser um gerente de produto, o que era controlar market share, acompanhar degustações, qualidade de produto, como fazer uma campanha, como fazer um bom briefing, como pensar no posicionamento da marca. Então, todo o básico do marketing eu aprendi lá. Passados 5 anos, já estava na hora de buscar alguma outra oportunidade, e eu fui para a Quaker, cuidar de aveia, milharina, polentina, etc. Não era uma empresa tão focada em marketing naquela época, né? Mas eu aprendi muito lá sobre P&L, sobre resultado. Lá eu tinha que fazer o preço, e a gente tinha uma inflação muito alta naquela época, então a gente todo mês tinha que revisitar preço de produto, calcular custo de distribuição. Então eu aprendi bastante sobre P&L, que era uma coisa que eu não tinha aprendido na Danone. Fiquei 3 anos lá, tive uma passagem numa empresa que eu não amei, e aí fui para Refinações de Milho Brasil, onde eu acabei ficando 10 anos. Eu entrei lá para cuidar de maisena e os produtos de infantis. Fui promovida, peguei uma gerência de grupo de produtos, e aí eu tinha muita dificuldade em tratar com a área comercial. Então, era um bando de homens muito mais velhos, tradicionalistas, machistas, e cada vez que eu entrava numa reunião para apresentar um projeto, uma promoção, uma oferta, uma campanha, eu saía massacrada da sala de reunião, saía quase chorando, e não era só eu, eram meus pares, e etc. Eles não respeitavam, né, por eu ser mulher, porque eu era muito jovem, ainda mesmo já naquela época, mas eu ainda era jovem, assim, eu não conseguia o respeito daquela equipe. E aí eu pensei bem comigo mesmo e falei assim, eu acho que eu preciso ir para a área comercial, porque senão eu nunca vou vencer. Se eu não souber o que esses caras fazem, eu não vou ter argumento para discutir. Nisso eu estava tendo meu primeiro filho, o Alberto, para você ver como faz tempo, ele está com 26 anos. E aí fui falar com o meu chefe, o que ele achava, ele topou. E aí fui falar com o gerente nacional de vendas, que era um desses, né, do século passado, antiquados, etc. E ele falou, não, tudo bem, pode vir. Depois da tua licença maternidade, você vem trabalhar comigo. Legal. Fiz a licença maternidade, voltei. Cheguei no primeiro dia, ele me chamou, ele falou, você tem certeza que é isso que você quer? Eu falei, tenho, absoluta, é isso que eu quero. Eu quero experimentar para eu poder discutir de igual para igual com você e com a tua equipe. E ele falou, tá legal, então toma aqui o teu avental e você vai trabalhar como promotora de vendas, sei lá, eu não lembro, era na periferia, e você vai ser promotora de vendas. Regional São Paulo, se aparece amanhã lá na regional, o Beethoven, que é o gerente nacional, o gerente da regional, vai te receber, e você vai trabalhar como promotora. Muito legal, lá fui eu. Bom, eu acordava todo dia, 5 e pouco da manhã, para estar às 7 da manhã dentro do supermercado, do outro lado de São Paulo, largando bebezinho pequeno, tudo. Foi uma jornada onde eu aprendi muito da importância do promotor de vendas, que eu não tinha ideia o quão importante ele era para abrir espaço, para ganhar espaço nas gôndolas, etc. Aprendi pra caramba com eles. Aí, depois de um tempo, acho que uns 3 meses que eu fiquei nessa posição, mudando de loja, bom, lavei depósito, etiquetei produto, montei ponta de gôndola, eu era tratado igual qualquer um. Aí eu fui ser vendedora, aí também me deram lojas para eu ser vendedora, né, da Refinações em lojas de periferia também, tudo super longe da minha casa, demorava 2 horas para chegar lá. Mas tudo bem, vendendo, etc. Aí passei no teste, perceberam que eu podia, e aí me convidaram para ser a primeira Key Account. Naquela época não existia o conceito de Key Account. Eu fui a primeira Key Account dentro da Refinações para cuidar do Carrefour naquele momento, tá?
Então, assumi a conta do Carrefour, que era totalmente espalhada pelo Brasil, pelas gerências regionais, e eu assumi como que a account a conta como um todo, e aí comecei a participar das negociações com o Carrefour. E era uma negociação muito dura, muito difícil. Eles botavam também numa sala um bando de gente, um era o bombom, outro era o mal-mal, e eu tinha que chegar lá e tinham 5 concorrentes meus na sala de espera, e era assim, né? Quem chegasse com o melhor preço, ainda tinha inflação, então era aquela negociação de preço, e das 5, 6 concorrentes que estavam lá, 3 iam entrar naquele mês. E a briga todo mês era participar dessa reunião e não deixar uma maionese ou, né, a margarina, etc. Eu não tinha margarina naquela época, desculpa, a maionese era para isso. Margarina foi depois. E chegar lá e manter o produto em linha naquele mês. Também foi dificílimo, mas foram provas que me obrigaram a me preparar de uma forma diferente. Eu não sabia contar piada, eu não sabia falar de futebol, mas eu entendia de preço, eu entendia de custo. Então, eu sabia justificar por que aquele produto estava aumentando naquela razão, por que o ovo aumentou, por que isso, aquilo, e aí eu conseguia, né, eu acho que eu só perdi um mês apenas que a gente ficou fora do ar, no período que eu fui key account ali, o resto todos a gente passou, então foi bacana. Aprendi a liderar pessoas à distância, porque eu tinha equipes multidisciplinares, então eu tinha gente em Porto Alegre, gente no Nordeste, gente no Rio, São Paulo, e eu tinha que interagir com os gerentes de vendas de cada uma dessas praças, porque eles trabalhavam na região, mas eles reportavam para mim, então também foi uma experiência muito legal para eu aprender a gerenciar pessoas. Acabei depois pegando Pão de Açúcar também, fiquei como que account das duas bandeiras, duas empresas. Então, foi uma experiência muito legal. Terminando isso, acabou nascendo minha filha, a Fernanda, aí saí de licença de novo, aí quando eu estava voltando, me ofereceram uma oportunidade para cuidar de uma joint venture, que era uma parceria com a General Mills, para fazer mistura para bolo e sobremesa. E foi um desafio enorme, porque assim, era um produto desenvolvido nos Estados Unidos, em Minneapolis, um bolo completamente diferente do bolo caseiro brasileiro, ele era fofo, parecia uma esponja, então não tinha o perfil do brasileiro, quando você preparava, né, o produto, numa fábrica que tinha poucos custos, uma fábrica no Brasil, mas que tinha poucos outros produtos para dividir custos, então o custo fixo ficava todo comigo, o negócio não parava em pé. Em resumindo, embaralhando, o produto não era adequado para o brasileiro, o custo era alto, eu concorria com empresa verticalizada, Sol, Santista, etc. Passaram 3, 4 meses que eu estava com o negócio, eu cheguei para meus 2 chefes, o do Brasil e o da General Mills, falei, meus amigos, esse negócio não para em pé. Minha recomendação é encerrar com isso. Os 2 aceitaram, depois de muita negociação e tal, encerramos a joint venture, e aí, teoricamente, eu fiquei desempregada, porque eu não tinha mais lugar nem em marketing, nem em vendas. E aí, do limão à limonada, eu brincava, eu punha até um cartazinho assim na minha mesa, que eu era o hortifruti, né, porque eu cuidava de pepinos e abacaxis que ninguém queria, né, e assim, então eu coordenava planejamento estratégico, coordenava tudo que era abacaxi, ficava comigo. Mas com isso eu tive a oportunidade de me aproximar de toda a diretoria, e que me chamavam para fazer alguma coisa que precisavam. E naquele momento, a gente tinha decidido fazer a aquisição da Arisco. Então, eu acabei sendo chamada para fazer a parte de marketing, eu e mais uma pessoa, o Roberto, para cuidar da área de marketing, de avaliar market share, avaliar mercado, concorrência, sabe? Toda a análise mercadológica da Arisco para decidir na compra ou não. Fiquei trancafiada numa sala de reunião por alguns 2, 3 meses com o pessoal de banco de investimentos, foi uma experiência super legal, que eu nunca tinha tido, então aprendi bastante com isso, e em função disso, essa exposição, acabei sendo convidada para a primeira diretoria, que foi a diretoria de food service, que na época era o Caterplan da Refinações, mais os produtos da Arisco, que não eram muito rentáveis, eram comoditizados, mas enfim, vamos lá, vamos começar. Mal comecei a nova posição, alguns meses depois, a Unilever comprou a Refinações. E aí, eu acabei assumindo e continuei como diretora da área, integrando, então, produtos da Refinações do Caterplan, os produtos da Arisco, os produtos da Unilever Vandenberg
e os produtos da Gradina, que era a área de padaria da Unilever. E aí foi um desafio, porque eu era uma marqueteira, digamos assim, com experiência em vendas, e de repente eu tinha uma operação total, onde eu virei diretora, né, gerente geral daquela operação, grande, se não me engano, uns 200, 300 funcionários, com área de RH, com pessoa de finanças, com a pessoa de supply chain, com produtos, com equipe de marketing, e que o cara de vendas, o gerente nacional de vendas daquela operação toda, foi quem me ensinou a vender lá atrás, o tal do Beethoven, que era o gerente da Regional São Paulo, né? Então, eu virei chefe dele. Então, também foi um grande desafio eu ter que administrar eu era como se fosse o presidente daquela pequena operação, era pequena para a Unilever, mas para mim era muito grande, e onde eu tive que administrar produtos que não davam lucratividade, que eram muito comoditizados, margarina, molho de tomate, ervilha, milho, enfim, produtos muito comoditizados, e, ao mesmo tempo, produtos de alto valor agregado, como quinor, como os produtos de padaria e tal. Então, também foi um super aprendizado, um aprendizado de liderança, de equipe, de pessoas que sabiam mais do que eu em vários aspectos, né? Inclusive a responsável gerente financeira, ou esse cara que era de vendas, e eu, de vez em quando, tinha que chegar para ele e falar, cara, você não vai vender um caminhão para o Martins no último dia do mês, cara, isso não dá lucro, né? Você tem que vender antes do último dia, no último dia fechar a cota, você não vai. Então, foram coisas que eu tive que brigar. Eu diria que esses 10 anos de refinações, foram os melhores aprendizados que eu tive. Foi uma experiência muito boa, eu tive muitas oportunidades. Saí de lá, fui convidada para ir para Tetra Pak, onde eu fui assumir a parte de marketing e desenvolvimento de negócios para produtos não leite, né? O grande volume do negócio da Tetra Pak era a embalagem para leite, e estava começando a se estabelecer a parte de sucos, bebidas de soja, e os atomatados, molho de tomate, etc. Então, entrei para ajudar a desenvolver esse negócio. É uma empresa maravilhosa, é uma empresa familiar, mas com um perfil de multinacional, com muito treinamento, muito desenvolvimento, viajei muito para a Suécia, aprendi, foi muito gostoso, porque a gente ajudava a fazer o marketing para as pequenas empresas. Então, um dia a gente estava ajudando uma pequena empresa de suco a lançar o seu produto, a distribuir, etc. Outro, a gente estava ajudando alguém de molho de tomate. Então, foi muito legal, porque eu olhava muitos segmentos, muitas empresas, né, um relacionamento muito bacana com diversos negócios, aprendi bastante também sobre o produto, a parte mais técnica e tal. E estava muito feliz lá, adorando por mim, porque eu teria ficado na Tetra Pak pelos próximos 30 anos, mas passou o cavalo da Mastercard. E fui chamada para uma vaga na Mastercard, e eu falei, nossa, é a minha chance de mudar de segmento. Eu estou a vida inteira em alimentos, está na hora de eu conhecer uma outra coisa. E não conhecia nada de cartões, falei, cara, não entendo nada de cartão de crédito, eu sei gastar um cartão, não sei fazer nada. Não, mas vem cá, vem conhecer, etc. E acabei ficando 12 anos na Mastercard. Foi uma experiência também maravilhosa, porque quando eu cheguei lá, tinha uma pessoa, a Cris Ferreira, que é uma pessoa assim que eu assino embaixo, né? Ela respondia para mim, cuidava do marketing, uma pessoa fenomenal. Éramos nós duas começando aquilo, porque tudo até então quase era internacional, né? As campanhas eram feitas fora, o Priceless tinha acabado de ser criado pela Macan Nova York lá fora, a gente tinha então que começar a trazer para o Brasil e começar a produzir as coisas aqui, e aí sim a gente começou a montar uma estrutura de marketing, a construir, começar a criar as coisas aqui. A Macan foi uma super parceira para a gente construir o Priceless. Eu brinco que o Duda, que era o diretor de criação durante a maior parte do tempo, brincava que ele era o filho da Joyce. Joyce foi quem criou o Priceless na Macan Nova York, né? Eu brincava que o Duda era o filho dela, porque tudo que a gente fazia, a gente validava com ele. Mas isso é Priceless ou não é Priceless? Eu posso falar assim? Não posso falar, né? Então, ele era quem me ajudava a garantir que a gente não perdia o conceito Priceless.
e conseguimos, depois construindo, trazendo mais gente, entrando no mundo digital, de performance, etc., criando programas de relacionamento, como Surpreenda, enfim, conseguimos construir uma história e transformar uma marca que era, enfim, ela era a segunda marca, a Visa era muito maior do que a gente. Se não me engano, a gente, quando começou, tinha 60% de awareness, mais ou menos, a Mastercard, era percebida como um cartão que não era aceito, porque vinha, né, a Mastercard, ela começou através de bancos menores do que a Visa, então a distribuição física da Mastercard no começo era pior, porque a Visa se fez com o Banco do Brasil, com Caixa e com o Banco do Brasil, desculpa, com o Banco do Brasil e Bradesco, perdão, não foi com a Caixa, Banco do Brasil e Bradesco, e a Mastercard entrou com Itaú, Unibanco e Caixa, que Unibanco e Itaú eram bancos menores naquela época. Então, a distribuição física era diferente. Qualquer cidade do Brasil tinha Bradesco e tinha Banco do Brasil, mas não tinha Itaú. Itaú não era a potência que é hoje. E os adquirentes eram diferentes e tal. Mas, logo, a adquirência ficou igual, né? A Redcard fez um bom trabalho naquela época, igualou a aceitação, mas na cabeça das pessoas a Mastercard não era aceita. Então, o nosso grande desafio foi mostrar para as pessoas que Mastercard era aceito em todos os lugares, então fizemos algumas campanhas muito icônicas, era um caipira que usava o cartão numa horta lá, para comprar umas laranjas do caipira ali, fizemos uma campanha do balão, que um cara caía de balão lá no Nordeste, tinha que circular o Nordeste inteiro só com o cartão, comprar desde a roupa até o computador, até o celular, etc., e sobreviver só com o cartão, enfim, e fomos conseguindo construir a percepção de que o Mastercard era bem aceito, e, bom, entre essa e várias outras iniciativas aí que a gente foi fazendo no decorrer dos anos, fizeram com que a Mastercard atingisse a liderança de mercado, claro, um papel fundamental da área comercial e de toda a relação com os bancos, emissores, claro, o marketing não faz nada sozinho, né, foi uma parceria muito grande com todas as áreas, mas o mais legal é que a gente comemorou a liderança de mercado, né, então foi super bacana, saí de lá muito feliz. Acabei não, eu assumi fora Brasil, assumi Chile, Argentina, etc., mas eu não queria sair do país, eu queria ficar no Brasil, meus pais já estavam idosos, meus filhos também não estavam a fim de morar fora naquela época, etc., então acabamos fazendo um acordo, saí da Mastercard, e comecei a pensar um pouco em startup, em consultoria, em fazer algumas outras coisas, comecei a estudar no IBGC para participar de conselho de administração, e de repente surgiu o Safra na minha vida, né, que também foi por acaso, foi uma surpresa muito gostosa, depois de um café que eu vim tomar aqui, e me encantei com o banco, né, me encantei com o dono do banco, com o Davi Safra, que é um jovem incrível, com muita competência, muito preparo, e que tem uma visão de banco diferente, eu acho, que dos outros bancos que eu conheço, né? Ele se preocupa de verdade com o cliente, ele quer realmente que o cliente seja um cliente que vai durar no banco por muitos e muitos anos, né? Ele recebeu um banco de 175 anos, tem os próximos 200 anos aí, né, para continuar, e para que isso aconteça, o cliente tem que estar feliz, a gente não pode enganar o cliente, a gente tem que ser transparente, a gente tem que atendê-lo, a gente tem que respeitá-lo. Então, todos estes conceitos me encantaram. E hoje, depois de 4 anos, eu vejo que isso tudo é verdade, né? Que o que ele me contou na entrevista inicial é verdadeiro, né? E a gente está construindo e mudando muita coisa aqui no banco. O banco está se digitalizando, está crescendo, está entrando no varejo. Então, foram muitas coisas que a gente veio construindo aqui. Era um banco que não fazia marketing e que também aprendeu a fazer marketing. Fomos aos pouquinhos construindo e criando a cultura, né? Começou um pouco antes de eu chegar com o Safra Pay. André Baccarini, que já estava aqui no banco, já estava cuidando de Safra Pay, fez um trabalho maravilhoso com Safra Pay. Aí, quando eu cheguei, a gente começou a fazer para a área de pessoa física,
construindo, né, a percepção de que a gente não é um banco só para altíssima renda, mas nós somos um banco para todo mundo, a gente quer ser um banco completo, que atende vários perfis de clientes, claro, com muito cuidado para não estragar a nossa imagem junto com a alta renda, mas também mostrar que a gente tem produtos, tem soluções para todo mundo. Lançamos o AG0 no ano passado, né, que é o nosso banco digital, digitalizamos a conta corrente, entramos no mercado de agentes autônomos. Então, quer dizer, o banco foi fazendo uma série de iniciativas bacanas, né, e a gente, como marketing, a estrutura, trabalhando muito em parceria com os segmentos, com os heads de cada uma das áreas, para construir essas ideias, trabalhando muito próximo do RH também, para construir o pertencimento da equipe, né, de todos os funcionários, de curtirem, né, estar aqui no Safra, participarem, então melhorar a comunicação interna, e assim fomos indo, né, construímos site, construímos toda a digitalização do marketing, né, e hoje estamos aí crescendo, ganhando awareness, e estou muito feliz aqui. Olha, eu sinto que o marketing, ele é muito... Acho que o termo marqueteiro foi um termo que matou, de uma certa forma, a nossa profissão, porque é bastante desagradável a forma como muitos, sejam políticos, sejam empresas, etc., utilizaram o termo de um jeito ruim e colocaram, muitas vezes, o marketing como algo negativo ou uma visão de que a gente está tentando entubar o cliente com alguma coisa, né, que ele não queira. E muito pelo contrário, né? A minha visão do marketing é você olhar para o cliente, entender o que ele precisa e poder ajudar com que ele saiba que aquilo que ele precisa existe, ou às vezes coisa até que ele nem sabe que ele precisa, a gente desenvolver o produto e levar para ele. Então, para mim, o marketing é entender o consumidor, olhar essas necessidades e achar formas de se comunicar com ele e contar que aquilo existe, mas nunca vender algo que ele não precisa, porque senão depois ele não vai gostar de mim, ele vai ficar chateado que ele levou alguma coisa que ele não precisa, né? Então, esse para mim é o sentido e é a coisa bacana, é você construir com criação, com posicionamento, com valores, uma marca, para que ela seja querida, ela seja desejada pelo cliente. É isso que me dá orgulho de fazer, entendeu? É poder transformar. Tanto que talvez tenha algumas indústrias que eu não trabalharia com cigarro, eu não trabalharia com alguns tipos de indústrias, porque não batem com o meu, enfim, com o que eu gosto, com o que eu acredito, né? E hoje, eu cuido até, hoje, além do marketing, eu cuido do ESG também aqui no banco. E isto, para mim, é muito gostoso, porque você vê, o ESG está trazendo para, né, a sustentabilidade está trazendo para para todo mundo, este olhar de dar mais valor para as coisas, né? Você evitar desperdícios, né? Então, você vê a moda surgindo, coisas como Enjoei, sites como Enjoei, ou Economize, não compre, não, né? Então, são coisas diferentes, deixa de ter aquele consumismo desnecessário, né? Porque não é mais sustentável. Você olhar e se preocupar com aquilo que você está comprando, se a empresa que você compra aquele produto tem valores que combinam com os teus, né? E talvez, quando eu era jovem, eu nem ligasse para isso, né? Mas com o decorrer do tempo, você começa a perceber isso, e os jovens de hoje, os meus filhos, né? Os amigos dos meus filhos, os jovens mais jovens, né? Tem cada vez mais esta percepção, né? Que a gente não pode acabar com a natureza para construir produtos que podem ter sucesso hoje, mas que vão acabar com o mundo amanhã. Então, a gente tem que olhar para este lado de sustentabilidade, e que isso não significa deixar de fazer negócios, isso não significa deixar de gerar valor dentro das empresas, de trazer lucratividade, é apenas fazer de uma maneira diferente, é você ter um olhar diferente, né?
Então, eu estou muito feliz de estar podendo unir essas duas coisas aqui no banco, e tenho falado pouco sobre ESG, inclusive, porque eu acho que eu só vou falar do banco como ESG a hora que a gente tiver todas as coisas bem alinhadas internamente, porque a gente não pode fazer greenwashing, né? A gente tem que falar daquilo que é verdadeiro. Então, hoje, a gente fala de produtos, a gente está investindo muito em produtos, fundos, produtos de investimento que se preocupem realmente com o futuro, lançamos um fundo de carbono, né? Lançamos alguns produtos com este olhar, mas, claro, ainda temos muito, né? Uma jornada muito grande a fazer, em todos os sentidos. Estamos olhando, né, na área de crédito, na área de para quem a gente financia, para quem a gente dá crédito, como é que a gente vai priorizar, né, as empresas que são sustentáveis, etc., e começar a despriorizar aquelas que não são tanto. Então, tendo todo este olhar sustentável, né, olhando dentro de casa também, conforme a gente é o nosso consumo, diminuir o consumo de papel, etc., de água, de copinho plástico, etc. Então, começar a olhar para esse todo, olhar para a governança, olhar para todo o código de ética, para todos os relacionamentos que o banco faz com os seus clientes. Então, são olhares que começam a mudar, né? Que você começa a dar mais valor a uma série de coisas. E que isso começa a transparecer no dia a dia da organização junto com o seu cliente. Então, eu vejo que o marketing e a sustentabilidade, eles têm que se integrar, eles têm que trazer a diversidade à tona, né? A gente começar a mostrar pessoas dos mais diferentes cores, raças, etc., religiões, whatever, né? LGBTQ+, não importa, a diversidade é uma coisa importante. Diversidade para fora, diversidade para dentro, né? Então, também não adianta eu pôr uma bandeira para fora se eu ainda não tenho a diversidade 100% aqui. Hoje, por exemplo, a gente tem meio a meio homens e mulheres, mas a gente tem muito para fazer ainda em outros perfis. A gente é muito rico em diversidade de idade. Você veja, eu fui contratada com 55 anos, né? É uma raridade. Em outras empresas não me contratariam, né? Mas, ao mesmo tempo, temos vários jovens aqui entrando com 18, 19 anos, né? Programa de jovens talentos. Então, a gente está trabalhando em todos esses aspectos. Então, o marketing, para mim, assim, eu amo o que eu faço. Então, é muito gostoso falar de marketing, ele faz parte da minha vida, e eu adoro que meu marido respeita pra caramba, né, me incentiva, e sempre foi um super parceiro, que me ajudou a criar dos meus filhos quando eles eram pequenos. Eu viajava muito, ele ficava com as crianças, ou ele catava as crianças e a gente ia todo mundo junto viajar. Me apoia até hoje, meus filhos curtem muito, então meus filhos hoje, o Alberto tem 26, a Fernanda tem 22, 23 já, os dois são meio no mundo artístico, a Fernanda está se formando em arquitetura, o Alberto é diretor de filme, está lá na Corazon, começando a carreira dele também como diretor, então está bem próximo, né, do mundo de marketing. Então, marketing é parte da minha vida, né, eu adoro cozinhar, eu adoro minha família, eu adoro viajar, mas eu adoro marketing. Eu acho que cada vez mais a gente vai estar usando no marketing mais ferramentas, mais tecnologias, mais dados, etc. Então, cada vez vão surgir coisas que eu nem tenho ideia quais são, tá? Para que a gente faça melhor o nosso trabalho. Mas eu acho que o cerne do marketing não vai deixar de existir, que é, eu quero resolver problemas do meu cliente ou do meu prospect, né? E levar soluções, experiências que resolvam isso para ele. Então, eu vou utilizar toda esta nova tecnologia para me dar bases para eu fazer melhor o meu trabalho, que já estamos fazendo, talvez não na perfeição ainda, acho que todos nós temos muito ainda para aprimorar na utilização dos dados e etc., mas a gente usando dados, insights, etc., tanto para entender melhor o cliente, como para conseguir falar com ele no one-on-one, né, para eu localizar e oferecer para você aquilo que você precisa, mas também para gerar engajamento, né, para eu poder personalizar a oferta, entendendo aquilo que você precisa.
Então, eu acho que vai ser uma integração, né, da inovação, da tecnologia, com a humanização também, porque, apesar de toda a tecnologia, apesar de tudo isso que está acontecendo, e a gente está sentindo isso hoje, né, durante essa pandemia, que ficou todo mundo digital, todo mundo falando aqui pelo Zoom, pelo Webex, whatever, qualquer dessas ferramentas, mas a falta que faz a gente interagir com as pessoas, falta interagir com a nossa família, falta interagir com as nossas equipes, falta interagir com os nossos amigos, né? A carência que todo mundo está sentindo de se encontrar, de se abraçar, de se ver. E eu acho que isso, o futuro pode ser o mais tecnológico do mundo, mas isso vai continuar existindo. Então, eu acho que no futuro também as experiências pessoais, físicas, de relacionamento, elas vão continuar existindo. O que vai ser que a gente vai poder utilizar a tecnologia para acertar mais, para ter menos achismo, né? E para mensurar mais tudo isso, tá? E, com certeza, integrando a tudo isso, os conceitos que a cada dia ficam mais fortes, de sustentabilidade, de respeito, de não ser invasivo, né, de saber falar no momento certo, de cuidar do outro, né? Então, é assim, é, é, é a tecnologia integrada com as pessoas e trazendo situações e momentos mais bacanas, mais legais, que encantem as pessoas, né? Eu hoje me sinto extremamente invadida quando eu abro qualquer matéria de qualquer jornal na internet e fica pulando propaganda na minha cara. Aquilo é extremamente desagradável. Eu enxergo que provavelmente no futuro isso não deveria ser assim, porque eu acho que isso é desagradável. Eu acredito que as pessoas não gostem disso, né? Não fiz pesquisa para saber isso, mas eu acredito por todo mundo que eu conheço que ninguém gosta disso. Então, que talvez a gente ache outras formas de fazer o marketing, outras formas de se comunicar. Claro, hoje já tem as centrais, os conteúdos, né? As milhares de formas de fazer conteúdo, de merchandising, de tudo isso. Quer dizer, eu acredito que evoluam-se as formas de você poder se comunicar sem ser invasivo com o cliente. Vai ter inteligência artificial, vai ter toda essa parte de tecnologia aí para ajudar a gente. Né? Mas o relacionamento, o olho no olho, o respeito, a experiência vão continuar sendo muito importantes. Olha, eu acho super importante, porque a gente tem que ter organizações como essa que unem pessoas, que trazem o melhor, divulgam o que está acontecendo de melhor, que divulguem conhecimento, né? Tragam experts para inspirar outras pessoas. Então, eu acho super importante ter entidades que conjuminem tudo isso, tá? Eu acredito muito no poder de juntos a gente faz mais, de que convivendo, conhecendo outros experts, conhecendo pessoas que realmente que fizeram a diferença, a gente vai aprender muito, né? E talvez, se a gente não tivesse, a gente não se conheceria, não estaria integrando, não estaria aprendendo. Então, eu acho que é muito importante para o aprendizado, para o sharing, e, enfim, acho que seria muito gostoso também termos mais reuniões, mais encontros. Eu acho que isso seria uma oportunidade da gente se ver mais agora que a pandemia não está aí, a gente poder estar se encontrando pessoalmente para discutir alguns temas, eu acho muito legal.